Olá, gente, boa noite, tudo bom? Eu sou o professor Alexandre Ferreira e hoje a gente vai falar sobre introdução aos conjuntos, tá certo? Bem, quando a gente fala de conjuntos, a gente diz que eles são uma reunião de elementos. Esses elementos, eles podem ser objetos, podem ser pessoas, podem ser números, ou seja, pode ser um bocado de coisa, tá bom? Então, quando a gente reúne vários deles, e a gente pode dizer que a gente tem um conjunto daqueles elementos, tá certo? E esses elementos, como eu disse, podem ser numéricos, ou seja, de números, ou não numéricos, que não são números. Bem, bora ver aqui uns exemplos de conjuntos não numéricos. Alunos de uma turma da escola Najib Coelho. Então, os alunos aí são pessoas, né? Então, os elementos aí são pessoas. Estados da região sul do Brasil. Então, a região sul tem 3 estados. Então, esses estados fazem parte desse conjunto. Times de futebol que disputam o Campeonato Brasileiro 2020. Então, tem 20 times disputando o Campeonato Brasileiro. Esses times fazem parte do conjunto, tá certo? Então, alunos de uma escola, da escola Najib Coelho. Quais são os elementos? O aluno Carlos, a aluna Edith, o aluno João, a aluna Letícia, a aluna Maria e assim por diante. Continua, tá certo? Os estados da região sul. Quais são os elementos? Nós temos 3 estados lá. Nós temos o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina, tá certo? Esses são os elementos. E times de futebol que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C de 2020. Quais são os elementos? Nós temos o Remo, o maior do Norte, né? Santa Cruz, o Paysandu, credo, e Manaus. Também tem outros, né? Outros times que disputam, mas eu destaquei esses 4 aí. Perfeito. E aí, exemplos de conjuntos numéricos. A gente viu que os não numéricos não envolviam números, envolveram times, pessoas, etc, né? E os conjuntos numéricos, eles são os que têm números, como eu disse, né? Então, por exemplo, nós temos aí o conjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares e o conjunto dos múltiplos de 3. Vamos ver. O conjunto dos números pares temos como elementos o 0, o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Continua. O conjunto dos números ímpares, nós temos como elementos o 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e assim por diante. E o conjunto dos múltiplos de 3, nós temos 0, 3, 6, 9, 12. Lembra que os múltiplos de modo geral são o resultado da multiplicação. Então, os múltiplos de 3 é como se fossem a tabuada de 3, os resultados, né? Então, nós temos 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Tá certo? Então, observe aí que todos eles envolvem números. Todos os conjuntos, independente de serem numéricos ou não, têm escolhido os seus elementos a partir de uma regra, tá? Então, para fazer parte do conjunto, você tem que obedecer a uma regra. Ou seja, por mais diferente que seja um elemento do outro, eles deverão ter pelo menos uma característica em comum, determinada por esta regra. Então, eles são bem diferentes, aqueles números, um do outro, mas uma coisa eles têm em comum, pelo menos, tá certo? Então, vamos ver aqui outros exemplos. O Remo, o Paysandu, o Santa Cruz e o Manaus têm em comum estarem participando do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo, eles são alguns dos elementos do conjunto times de futebol que jogam Série C. Por que eu não posso jogar aí, por exemplo, o Corinthians? Porque ele não está jogando a Série C. Por que eu não posso botar o Fortaleza, o Cuiabá? Também não estão jogando a Série C, tá certo? Então, só esses que obedecem a essa regra de estarem jogando. Então, eles são clubes da Série C. Outro, os números 2, 4, 6, 8, 10 e 12 têm em comum que todos podem ser divididos por 2.
Observa, todos eles dá para dividir por 2. E essa é a regra para ser o número par. Logo, eles pertencem ao conjunto dos números pares. Não estão inclusos aí, por exemplo, o 3, o 5, o 7, porque são números que não dá para dividir igualmente por 2. Perfeito? Então, a regra aí é ser dividido por 2. Outros conjuntos importantes são os conjuntos finitos e infinitos. Como o próprio nome sugere, os conjuntos finitos são aqueles que têm uma quantidade definida de elementos, certo? Então, como exemplo, nós temos um conjunto dos números pares maiores que 3 e menores que 9. Quais são os números pares que são maiores que 3 e menores que 9? São o 4, o 6 e o 8. Então, tem apenas 3 elementos. A gente pode contar esses elementos. Ou seja, o conjunto finito tem fim. Tem 3 elementos, tá certo? E a gente sabe quais são eles. Já os conjuntos infinitos possuem uma quantidade indeterminada de elementos. Exemplo, o conjunto dos números ímpares. A gente sabe que o primeiro elemento é o 1, mas a gente não sabe dizer qual é o último. Sabe qual é o maior número ímpar? Não tem. Por quê? Porque eles são infinitos. Cada vez que você pensar um, você vai pensar em um maior ainda e assim por diante. Tá certo? Então não tem fim esse conjunto. Por isso que a gente diz que ele é um conjunto infinito. Perfeito? Pois bem, para finalizar a nossa aula de hoje, depois de tanto tempo, nós temos os conceitos de conjunto vazio e de conjunto universo. O conjunto vazio é aquele que não apresenta nenhum elemento que obedece à sua regra de existência. Ou seja, tu tens a regra, lembra que eu falei que todo conjunto precisa, para ter um elemento, esse elemento tem que obedecer àquela regra, mas não tem ninguém que obedece. Então, como exemplo, nós temos aí o conjunto dos múltiplos de 3, maiores que 3 e menores que 6. Lembra que eu falei que os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9 e assim por diante? Então, tem algum múltiplo de 3 que é maior do que 3 e ao mesmo tempo é menor que 6? Não, não tem. Ou seja, não existe nenhum número que obedece essa regra. Logo, o conjunto é vazio, não tem ninguém dentro dele. Perfeito? E o conjunto universo é o conjunto que envolve todos os elementos possíveis a que nos referimos. Ou seja, ele possui todos os elementos. Vou dar um exemplo para vocês dessas eleições. Quando a gente fala lá dos votos, de quem pode votar, quantos votos um candidato pode ter, a gente está se referindo só a quem pode votar. A gente não inclui aí as crianças, por exemplo, nem os idosos de mais de 60 anos, que apesar de eles poderem votar, eles não são obrigados a votar. Então, o conjunto universo aí são um conjunto dos eleitores, tá certo? Aqueles que estão aptos a votar, apenas eles. Perfeito? Quem não faz parte do conjunto não interessa para ele nesse caso. Muito bem, gente. Então, não esqueçam, façam os exercícios. Mas, professor, que exercício? Esse aqui, ó. Em seu caderno, dê um exemplo, diferente do que a gente viu aqui na aula, de cada item abaixo e depois mande uma foto contendo o seu nome completo, importante, tem que ser o nome completo, tá? E seu número de chamada. Aí você dá um exemplo de conjunto não numérico, um exemplo de conjunto numérico, um exemplo de conjunto finito, um exemplo de conjunto infinito e um exemplo de conjunto vazio, tá certo? Perfeito, gente. Por hoje é só. A gente vai começar a ver as aulas. Vamos ver nosso conteúdo, tá certo? Mas tem que ir com calma, né? Apesar porque faz tempo que a gente não está tendo aula. Perfeito? Grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!